Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Estamos no ar aqui pela internet, pelo Facebook, viu, pela nossa página do programa Sergipe em Ação no rádio. Bom dia a vocês, hein? Bom dia, Aracaju, bom dia, Sergipe, bom dia, Brasil. Está no ar mais um programa Sergipe em Ação, o seu programa de notícias e prestação de serviços. Bom dia, Bispo Robério Lopes. Bispo Robério Lopes. Bom dia, parceiro Márcio Andrei. Bom dia, Tiago. Bom dia, povo de Aracaju. Bom dia, Sergipe. Você está ligado no canal de informação, né? Com a visão diferente, né? Nós enxergamos coisas que muita gente não enxerga, viu? Fica ligado. Você está no programa diferente. Para fazer diferença até às 10 da manhã, Sergipe em Ação. Fique ligado, meu querido ouvinte. E realmente nosso programa é diferenciado, nosso público inteligente. Gostaria de chamar a atenção do nosso público, que nós aqui mantemos você bem informado com notícias e prestação de serviço. Queria que vocês soubessem também que todos esses problemas que nós estamos vivendo no nosso estado advêm das mentiras de campanha. Então você precisa ficar muito bem antenado para que você não caia nas armadilhas. Mas tudo isso nós vamos comentar aqui agora durante o programa. Nós vamos às manchetes. João Alves analisa a possibilidade de desistir da reeleição. Tiro acidental de colega mata policial do COP. Prefeito desiste de disputar a reeleição. Condutora do quadriciclo que matou o bebê e deixou a mãe em coma ganha liberdade. Mais de 1 milhão de eleitores irão às urnas em Sergipe. Manchetes. Brasil! Número de mortos em acidentes com motos no Brasil triplica em 11 anos. Bancos privados planejam quebrar monopólio da Caixa Econômica do FGTS. Polícia Federal indicia Paulo Bernardo, ex-ministro de Lula e Dilma, e indicia 2 ex-tesoureiros do PT. Jogos Olímpicos reduzirão o ritmo da Lava Jato por quase um mês. E gastos de estrangeiros deverão gerar um incremento de 200 milhões na economia do Rio de Janeiro, não é claro? Essas foram as manchetes do seu programa Sergipe em Ação, o seu programa de notícias e prestação de serviço. Atalaia. Rádio é Atalaia. Credibilidade total. Estamos apresentando o programa Sergipe em Ação, notícias e prestação de serviços. A apresentação, Márcio Andrei, Robério Lopes. Márcio Andrei. 9 horas e 7 minutos, programa Sergipe em Ação. E o nosso programa vai começar hoje com um debate importante, porque nós estamos vivendo um momento político, não é? Já iniciou-se o período eleitoral praticamente, os conchavos políticos, acordos políticos. E a primeira manchete que temos aqui é que João Alves pode desistir da sua campanha, da sua candidatura à reeleição. O que é que o senhor acha disso, bispo? Pode acontecer, porém eu acho muito difícil. João Alves perdeu um dos grandes aliados das suas eleições passadas. Ele perdeu o apoio do grupo dos Amorins, né? Que foi a fiel da balança para eleger a sua esposa senadora na eleição passada e também na eleição de prefeito. O problema de Dr. João, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, carinho, foi que ele centralizou, houve um desgosto muito grande por parte dos aliados, porque Dr. João centralizou poder em 2 secretarias, né? Carlos Batalha, isso, e Marlene Calumbi. Foram 2 super secretários, tudo era com eles e foi desgostando os partidos aliados. Porque chegava lá, fale com Marlene, chegava lá, fale com Batalha, chegava lá até o próprio vice-prefeito, que seu fiel
companheiro, amigo, não teve o prestígio nem a liderança que esses dois tiveram. Os partidos aliados, principalmente o grupo do Amorim, dos irmãos do senador Eduardo e do outro irmão Amorim, levaram nada mais, nada menos que mais de 10 partidos para a aliança. Eu não sei o que foi que se passou na campanha, mas como diz a história, né? Dor de barriga não dá só uma vez. Só exatamente. Complicou agora pro lado de Dr. João. De última hora, mais uma vez, Machado, que eu vou dizer uma coisa, é o vice dos sonhos de qualquer prefeito. É o juiz aqui no estado, né? Sim. De Aracaju e do estado de Sergipe, né? São dois vices. Dois vices fiéis. E mais ainda Machado, meu irmão. Ele abdicou de uma cadeira de deputado federal, sacrificou na eleição, na outra eleição em que João foi candidato a governador e perdeu para Deda, né? Para ele ser candidato a senador, dificilmente ganharia, e ele foi no sacrifício para ajudar quem? João Alves. Ele foi prefeito, o melhor vice ali, blindando, ajudando, brigando, indo por rádio defender Dr. João. Mas mesmo assim, não teve o mesmo espaço, né? Porque tudo era nas mãos de Batalha e Marlene. Quando qualquer coisa, vai falar com Marlene, vai falar com Batalha. Isso foi gerando um descontentamento no meio do grupo. O grupo de Amorim não teve a atenção merecida, salvo alguns, né, que tiveram alguns, mas o grupo não teve e agora está aí. Mas Dr. João ainda tem, né, ainda tem pano para manga. Ele é um cara muito águia, articulador. Ele ainda pode contar, né, a solução, né, a saída pela tangente seria aí um lançamento de ele candidato a prefeito e Robson Viana, que é o nome que está na boca do povo aí, que é um deputado, inclusive, mais votado de Aracaju. Tem muito voto em Aracaju, no meio da juventude. Ou então lançar o próprio Robson e colocar Maria do Carmo como vice. Agora Já que Maria do Carmo não é mais, está deixando a vaga de Senado para Ricardo Franco, ela daria uma vice que, ou seja, daria fôlego, né? E ele tentaria ali, com o apoio do PSDB de Machado, sem dúvida, que conta com vereadores fortíssimos no partido, como o Dr. Manuel Marcos e Jailton Santana, que ampliou muito o leque de apoio, o vereador Jair Santana, e outros vereadores aí do grupo. Então aí seria uma possível solução, né? Com mais um volume de obras que ele está fazendo nesse final de governo, poderia até sair pela tangente e conseguir. Mas se não, ele não teve o jogo. Ficou claro uma coisa, os acordos diminuíram, as alianças diminuíram muito, porque esse grupo de Amorim agora levou nada mais nada menos que 9 partidos para o palanque de Valadares. A Rádio Bastidores disse que teve uma reunião, que o doutor João chamou o senador Amorim para a reunião. Não foi apenas boato, verdade. Isso. Primeiro a tentativa foi Machado. Depois o próprio doutor João chamou Amorim, mas aí já estava, né, não tinha mais jeito, né? Disse que na sentada da mesa ele disse logo, sou candidato a governador em 2018. Não, ele não disse isso não. Eu não acredito. A gente precisa tomar, doutor João é uma águia, ele ia dizer isso nada. Olha, por exemplo, o que eu noto nisso tudo aí é que um círculo está chegando ao final. Senhores sergipanos, prestem atenção, o que eu não preciso aqui ser profeta, mas o círculo de Jackson, de João, o do Valadares, o pai, entendeu? Está chegando ao final. Pode ter certeza. O senador Valadares já declarou que não vai mais ser candidato a senador. Olha, está sendo soterrado o círculo do PT, né, esse grupamento. Está ficando difícil para esse povo. O povo, depois de tudo que tem acontecido, o povo sofre, apanha, mas vai aprendendo aos poucos. E pode ter certeza, um círculo aí, que, diga-se de passagem, contribuiu muito para a história de Sergipe. Claro, mas está chegando ao final. Isso é inegável. Eu não sei o que pode acontecer, porque eu repito, ninguém pode fazer previsão acerca dessas próximas eleições com a mudança, com a logística, a temática de tudo que aconteceu e está acontecendo a nível de Brasil, que vai repercutir em todos os municípios do país. E Sergipe não é uma ilha para ficar fora disso. Então, pode ter certeza, Márcio Andrei, não houve um bom trabalho de agrupamento. O Dr. João colocou muitos secretários, tá certo?
com todo respeito às pessoas da terceira idade, mas com a visão passada, mesmo sendo da terceira idade, poderia ter uma visão moderna, mais de uma visão passada, e não conseguiu avançar, né, conquistar o coração do povo aracajuano, que quem sabe ele pode ainda reverter. Repito, o doutor João não é para ninguém subestimar, ninguém subestime, porque ele ainda tem aí, que não declarou apoio, os francos ainda estão, certo, né, que não deixa de fazer, né, o próprio doutor João ainda não, o único grupo em aberto ainda agora é o dele. Agora ninguém sabe se o grupo de Mitidieri, tudo indica agora, mas vamos continuando. Tem mais coisa para falar. Eu queria saber isso aí. O deputado federal Fábio Mitidieri disse que se Amorim, se Valadares aceitasse o apoio de Amorim, ele sairia do grupo. Sim, aí pronto. A questão aqui não é... Como é que você observa isso aí? A questão que estamos na eleição. Quem levou vantagem nisso? Vou lhe responder agora. Eu hoje ouvi vários noticiários, eu acordo cedo todo dia, eu escuto tudo para me manter antenado, leio os nacionais, né? E aqui em Sergipe não se falou isso, né? Não se deu destaque a essa saída do grupo de Valadares Filho, né? De Fábio Mitidieri. Aí muita gente pode me perguntar, né? Ficou a questão na cabeça, foi bom para Valadares Filho ou foi mal? Ou seja, o grupo dele ganhou isso com a entrada dos Amorim e a saída do Mitidieri, ou perdeu? Eu lhe digo com toda a convicção, foi ganho real. Fábio Mitidieri só tinha ele de federal no grupo, né? Vereador, se eu não me engano, parece que só tem um ou dois, se eu não me engano, né? Salvo engano, um ou dois só. Era o máximo que ele podia fazer por campanha de Valadares Filho. Então, quer dizer, ele não tem voto em Aracaju. Rapaz, ele inclusive dos federais que estão chegando agora no grupo de Valadares Filho, ele era o menos votado em Aracaju. Eu sei. Ele perde para Laércio Oliveira aqui em Aracaju, que está no grupo agora de Valadares Filho, perde disparado para André Moura, e para Adelso Barreto nem se fala. Adelso Barreto, só os votos que ele teve em Aracaju, lhe daria a eleição de deputado. Então, foi um ganho real na campanha de Valadares Filho. Sem contar com deputados estaduais, né, que estão se agregando com ele, Capitão Samuel, Antônio dos Santos, Está todo mundo agora. Está todo mundo rendido agora. O grupo de Amorim levou um peso, né, mais da metade do tempo de TV, presta atenção, do grupo da Valadares Filho, está agora chegando por causa do apoio do bloco dos Amorim. São partidos fortes, né? André Moura é o líder do governo na Câmara, não deixa de ser um dos maiores destaques. E agora ficou complicado, né? Porque Valadares Filho, né, nós podemos comentar isso, mesmo sem ter paixão nenhuma. Particularmente, eu ainda não tenho candidato, eu estou analisando até, não sentei com ninguém, o único que eu tinha sentado, repito, foi Zezinho Sobral, que eu torcia para que ele fosse candidato, você sabe disso? Sei disso. Sentei com ele, almocei com 40 pastores, inclusive você estava lá, Marco do Vice. 40 porque pediram para Porque foi dentro de 3 dias, eu levei 40 pastores de Aracaju, né, para almoçar com ele, lá no Ramiro. E a gente tinha o interesse de apoiá-lo. Porém, eu não sei para onde ele foi, nem também eu vou com ele, né? Eu ia com ele se ele fosse o candidato. Porque eu não sou Maria vai com as outras. Eu fui, tô levando. Não, ninguém me leva. Eu só quem me leva e me conduz é Deus. Então ainda não tô fechado com ninguém, nem meu grupo de pastores e lideranças a qual presido. Porém, estou fazendo uma análise sem paixões. Uma análise para deixar o nosso público informado. Hoje, né, aquele que seria uma possível terceira via é agora um forte candidato. E as próximas pesquisas vão dizer isso. Valadares Filho é candidato fortíssimo à prefeitura de Aracaju. Então, por isso surgiu esse boato de Dr. João desistir, que eu não sei se procede. Ele está com a máquina na mão. De qualquer forma, tem um monte de secretário lá que não tem voto nenhum também. Dr. João, oh, meu Deus do céu. Coloca um secretário que não tem voto nem da família. O senhor falando, Dr. João, pelo amor de Deus, o senhor é um homem inteligente, Dr. João. Pelo menos esse ano poderia ter dado uma cartada de mestre. Tirava aqueles, olha, não, vocês já passaram 3 anos, agora deixa eu fazer o meu bloco de apoio. Bloco forte, que a eleição é esse ano, ele podia ter feito isso em janeiro, mas não pela orientação a ninguém, nunca conversou comigo, que apoiei ele, né? Nunca sentou para perguntar o que é que a igreja achava. Nada. Nunca. Né? Aí ele só consulta quem? Ou o Walker Carvalho, ou então a irmã Marlene,
ou então Batalha. Batalha tá na boa aí. Vai lutar para eleger o filho vereador, tá mandando na IMURB. Tá mandando ainda, na prefeitura. em tudo. Tá mandando na prefeitura. Porque... Então, doutor João, tá aí agora. E colocou um monte de secretário que não tem voto, rapaz. É claro e evidente que não tem. Se ele tivesse chegado agora em janeiro com o grupo dos Amorim, ó, eu pretendo aí a reeleição. Eu tenho aqui secretaria X, coloque uma pessoa competente, coloque um técnico aqui do seu partido, eu quero fazer um trabalho agora nesse último ano. Mas não. Então agora está difícil juntar os trapos, doutor João. Mas o senhor tem experiência de mais de 50 anos de política, né? Eu não sei como é que pode acontecer. Porém, o quadro pintado atual não está muito favorável para ele. Prefeito de Capela desiste de disputar a reeleição. Eu acho uma baita de uma covardia de Ezequiel Leite. Ele está entregando a prefeitura de Capela nas mãos de Suquita. É verdade. É uma moleza que o senhor está muito frouxo, prefeito Ezequiel. O senhor está dando uma covardia tremenda, porque o senhor, com todas as dificuldades, ainda seria o único nome em condições de encarar Silvani Suquita, que é a esposa como é o nome dele? De Suquita. Isso. O senhor está entregando, né, a prefeitura, os cofres da prefeitura em uma mão muito perigosa, porque eu vou ser sincero, meu amigo, eu vou te ser sincero, se Suquita bota a mão de novo naquela prefeitura, viu? Só Jesus na causa. E o pior é que ele quer ser prefeito em Japaratuba e quer colocar, ele não quer nada, ele quer as duas cidades somadas, é um dos maiores PIBs, né? Juntas serão, assim, digamos, um dos maiores produtos de recursos, né? Juntas elas ganham para Socorro, juntas elas ganham para Canidé, viu? Então, olha que coisa, isso na mão de Suquita, se lá, só em Capela, ele já deitou e rolou, imagine Capela já para... Pelo amor de Deus, Ezequiel. Boas arrecadações, viu? Boas arrecadações. O senhor tem um grupo forte, o senhor tem André Moura do seu lado, o senhor tem Eduardo Amorim. E bom, a não ser que ele coloque um nome novo, competente e corajoso, porque senão, tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia do povo de Capela. Nós temos nosso amigo Marcelo ouvinte no ar. Bom dia, Marcelo. Andrei, tudo bem, Andrei? Tudo ótimo, meu amigo. Esse programa me impulsiona a sempre interagir com pessoas inteligentes como vocês, que abrem espaço, sempre com assuntos atuais, assuntos pertinentes, não só a política, mas todos os assuntos que nos interessam. Eu queria fazer uma pergunta ao pastor campeão de audiência. Isso, pode fazer. Obrigado, irmão. Pode fazer. Pastor Roberto, bom dia e paz do Senhor. Amém, irmão. Pastor Roberto, se o senhor pudesse mudar alguma coisa no estado de Sergipe, politicamente, o que o senhor mudaria para melhor? Se o senhor tivesse essa condição, o que o senhor mudaria nesse estado, na sua visão, para melhor? Uma coisa nova, surpreendente, que pudesse revolucionar a política sergipana. Ficaria na escuta. 3 coisas, rapidamente, né? Bate e volta, bem rápido. Primeiro, reduziria o número de secretarias. Segundo, tiraria, né, 70% a 80% dos cargos de confiança, porque o Estado está falido, precisa gerar receita. E para gerar receita, precisa cortar despesa. E terceiro, pedir uma moratória nas dívidas, porque nunca vi um governo para pedir tanto dinheiro emprestado como do finado Marcelo Deda e esse de Jackson Barreto. Eu nunca vi um governo para pedir tanto empréstimo. Agora não está podendo pagar os empréstimos e por conta das dívidas não está pagando os aposentados, não está pagando os trabalhadores, está atrasando os salários. Então, primeira coisa, eu estava uma arrumada na casa, cortando os cargos de confiança, esse CC. Aquele CC de 10, 15, 12 mil, a prefeitinho não sei de onde que perdeu, a vereadorzinho não sei de onde, a irmãzinha de político tal, eu colocava esse povo tudo para trabalhar, vão ganhar dinheiro trabalhando, e não sugando os cofres do Estado, porque quando dá dinheiro para CC, tira da saúde, da educação e da segurança, tá certo? Diminuiria o nome de um monte de secretaria que tem aí, para que essa ruma de secretarias, né, tudo... A maioria inoperante. Cabide de emprego. Cabide de emprego somente para favorecer aliados. Então pronto. Né? E a terceira coisa, pedir uma moratória nacional nas dívidas, para que pudesse organizar a casa, pagar a quem deve
e os funcionários do Estado, aqueles que estão trabalhando. Né? Os que estão ganhando sem trabalhar, não. Devolvendo os professores às suas funções, devolvendo os policiais à tropa. Né? Porque tem muito policial que fazendo segurança, trabalhando como segurança negativo, o contrato de segurança pague do seu bolso. Dirigindo mas os policiais é para proteger o povo e não para ser segurança de deputado, de governador, de secretário, coisa nenhuma. Bota o policial na rua, tira ele dos gabinetes dos governadores, sargento, cabo, capitão, tudo, tá certo? E aí melhoraria a segurança. Os médicos que não estão trabalhando, bota para trabalhar também. Tem uns que só estão batendo cartão. Aí eles vão ter que escolher ou trabalhar no serviço público ou ficar só nas suas clínicas particulares. Vai ir lá bater cartão e ir para a sua clínica também ganhando dinheiro sem trabalhar, negativo. Então seriam algumas medidas drásticas, mas Deus não dá, né, como diz o outro, não dá asa à cobra. Se eu sento naquela cadeira de governador, a chapa ia esquentar para a cabeça, para muita gente, porque essa farra com dinheiro público teria que acabar, porque caso contrário, o Estado não vai andar para lugar nenhum. Marcelo. Aproveitar que o bispo se inflamou, eu vou perguntar aqui a ele o seguinte, eu achei uma medida completamente equivocada. A condutora do quadriciclo que matou bebê e deixou a mãe em coma ganha liberdade depois de pagar uma fiança de R$ 8.800. Infelizmente, é a legislação. Você é bacharel, também sou, nós somos curiosos do direito, e a legislação, ela foi incluída aí na lei de homicídio culposo. E não homicídio doloso, com aquele com intenção de matar. Então isso lhe dá direito. É a lei, a legislação. Fazer o quê? Fazer o quê? O que precisa nesse país é mudar a legislação. As leis, que muitas delas já estão ultrapassadas. E dentro delas, né, o Código de Trânsito. Né? As leis de trânsito como essa. Né? Quem matou no volante, tá aí. Ela foi aí homicídio culposo. Ela teve culpa, mas não teve dolo, não teve vontade. Ela não matou porque quis. Mas na verdade... Ela não saiu pegando aquele quadriciclo, vou matar o povo agora. Não. Ela foi culpada do caso. Ela tem que assumir a culpa e pagar a pena. Mas infelizmente, são as leis. Né? E lei é o seguinte, faz quem pode, obedece quem tem juízo. Fazer o quê? Tiro acidental de colega mata policial durante a operação do COP. Ontem na Barão de Maruína, né, todos nós vimos, às 11h30 da manhã mais ou menos, foram fazer uma abordagem com 2 sujeitos com mandado de prisão, um não tinha mandado de prisão, e eu vejo que é o fato quando tem que acontecer. O policial dá um tiro, a bala ricocheteia na chaparia do carro e volta e atinge. É uma fatalidade. Rapaz, eu acho o seguinte, eu recomendo aqui, eu sei que tem muitos irmãos evangélicos no meio da polícia militar, inclusive eu quero aqui mandar um abraço para o diácono da minha igreja, Sargento Márcio, a qual, em nome do Sargento Márcio, eu cumprimento a todos os policiais militares do estado de Sergipe e agora também transmito meus pêsames à família desse policial, né, que faleceu. Agora precisa ser urgente, aí no comando, no QCG, no Quartel Central Geral, né, que se faça, todos os policiais evangélicos. Eu até, se houver um espaço, né, eu gostaria que alguém da polícia me convidasse para ir com minha equipe de pastores, para a gente ungir, abençoar os policiais, orar, os padres, quem sabe, para a gente nos unir e orar, porque está um negócio sério. Nunca vi tanto policial morrer como esse ano, rapaz. E outra coisa que eu falo... É policial matando policial, como tivemos ali no Santos Dumont. Foi. É agora acidente, é policial morrendo em tiros com bandido, é policial morrendo de acidente, é policial morrendo... Meu Deus do céu, tá um caso sério, né? Vamos então... E é necessário, o senhor falou uma coisa importante, porque... É preciso também que a comunidade, a população em geral, tenha consciência que o policial é um ser humano, né? Rapaz, então, às vezes, ele sai ali para trabalhar... E deixa a família desprotegida. Um problema financeiro, né? Problemas com a família, com a esposa, um problema até com o filho adolescente. E a gente só faz cobrar do policial e ele não sai para trabalhar como nós saímos. Com tranquilidade, para vir para uma rádio fazer um programa, ou sua igreja, fazer suas pregações. Ele sai numa adrenalina... Não é? Altíssima, sabendo que pode ir, pode não voltar. Não é? Verdade, então, quer dizer, precisamos fazer esse trabalho de fortalecimento do policial, da sua parte humana. E é importante essa recomendação do senhor de fazer uma oração, fortalecer quiserem, o seu autoestima, agora, quiser o nosso apoio. Eu já fui lá no QCG. É importante. Na época, a Tenente Evangelina, eu sempre ia lá pregar a palavra de Deus, né? Mas nunca mais eu estive ali
no QCG, estou devendo essa muito visita. pertinente, né? essa sua observação. Mas aí eu me coloco à disposição. Se o Sargento Márcio, o Tenente Emídio, né, e vários outros policiais que eu tenho maior estima e consideração, quiserem nossa humilde participação, nossas orações, estarei indo lá para abençoar, né? Porque eu tenho o maior respeito, até porque, Márcio Andrei, se você não sabe ou não lembra, eu sou militar da reserva. Eu sei disso, o senhor fala aqui sempre. Cabo do Exército Brasileiro, sou da reservista eu fui cabo NB Nucleobase, da primeira companhia de infantaria na Bahia, na cidade de Paulo Afonso. Eu sou cabo da reserva, também sou militar, conheço toda a estrutura militar. Eu era, inclusive, professor de Ordem Unida no grupo dos recrutas, eu ensinava aquilo ali. Eu conheço muito bem o processo militar e sei como que é a vida dos militares. Está difícil a vida dos militares, difícil. Temos que falar a verdade. Nós queremos, desde já, independente de estar lá ou não estar, eu já me disponho a estar orando por vocês. Eu quando faço minhas críticas à segurança pública, em momento algum, eu posso culpar policiais, porque a gente fala de estrutura. Quem deveria botar a cara na tela para dar explicações à sociedade é o governador do Estado. E eu observo o governador do Estado levando as coisas na piléria, na paz da piadinha. Governador, como é que o senhor está vendo aí a situação do Estado com esses óculos aqui? Não é resposta de governador. Está levando o caso da brincadeira, levando a ironia, né? Então, há mais de 1 milhão de eleitores irão às urnas em Sergipe. Vou dar números aqui. Aracaju, 397.228 eleitores. Segundo maior colégio eleitoral, Nossa Senhora do Socorro, com 100.434. Terceiro, Lagarto, 70.191. A quarta maior cidade eleitoral é Itabaiana, 64.527. E a quinta, São Cristóvão, com 45.834. Há uma incógnita nessas cidades, né, em termos de eleição, mas eu creio que a mais certa na reeleição é de Valmir Francisquinho, pré-candidato em Itabaiana. Ali eu creio que Valmir Francisquinho, lá em instância teremos um bom embate entre Carlos Magno e Dr. Gilson, que vai contar com o apoio de Adriana, do PRB, Adriana Leite, esposa de Ivan Leite, ex-prefeito. Se se foram inteligentes, porque se saem do lado de outro, é o que não está acontecendo em São Cristóvão. Em São Cristóvão tem mais cacique do que índio, tem mais candidato, Marcos Santana, Bispo do Gesso, como é o nome? Vilão, Adilson Júnior, Betão, Armando Batalha. Meu amigo, pelo amor de Deus, a ficha não caiu não, foi. Se vocês não se unirem, estão entregando à prefeitura a batalha, claro. Armando Batalha novamente. No poder. Quer uma chapa forte ali para entrar de pau ali, para engrossar o caldo? Quer que eu diga? Quero, claro. Adilson Júnior e Marcos Santana. Uma chapa forte. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Ou então Adilson Júnior e Carlos Vilão. Meu amigo, o caldo ia engrossar pro lado de Batalha, viu? Mas aí cada um quer, todo mundo, ninguém quer ser índio, todo mundo quer ser cacique, ninguém quer ser ovelha, todo mundo quer ser pastor. Agora então, só observe a importância. Então, enquanto isso, Batalha tá caladinho. Tá calado, né? Mas menino, Batalha tá só deixando eles lá brigarem. Né? E é isso que está acontecendo. Já em Aracaju, agora ficou incógnita, né? Socorro também pode ter certeza. Com essa conjuntura atual dos francos, junto com o Fábio Henrique, André Moura lá dentro, Amorim, essa galera toda do lado Zé Franco, vai apertar para o lado do padre. O padre vai ter que rezar, e não é pouco não, meu amigo. E Zé Franco vai poder sair candidato realmente? Ele é candidato. Já é candidato. É candidato. Ele conseguiu uma liminar na justiça. Ele conseguiu. E você vê aí, ninguém sabe o que, é que vai acontecer até lá. Mas ele tem uma liminar, ele tem uma certidão nas mãos. Então ninguém sabe o que, é que vai acontecer, tá certo? Tá. Lagarto, Valmir Monteiro é candidato fortíssimo. Fortíssimo. Jerônimo Reis, ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Mas Valmir Monteiro é candidato fortíssimo. Essas são aí a visão aqui que nós passamos para os nossos ouvintes inteligentes. E vocês observem que aqui nós não trazemos candidatos para contar histórias a vocês, para mentir para vocês durante 30, 40, 50 minutos, para ele fazer o monólogo dele. Aqui nós damos as nossas opiniões independentes. Tiago, vamos dar uma rodadinha no bloco comercial e nós voltamos já com a segunda parte dos comentários e debates do programa Sergipe em Ação, seu programa de notícias e prestação de serviço. Atalaia. Rádio é Atalaia.